todos, o meu nome é Cátia Patrício e vou apresentar o estudo da minha série temporal no âmbito da cadeira de econometria, tratando tudo aquilo que aprendi no segundo semestre com o auxílio do Gretel. A minha série é uma série trimestral sobre as exportações de bens em Portugal, com valores entre 1996 até 2023. E neste trabalho pretendo estudar o estado de financiamento por comércio externo do país e as suas implicações económicas. Portanto, vamos começar aqui por observar o gráfico da minha série, que retirei aqui do Gretel. Aqui já está a minha série prontinha para ser utilizada mais tarde. E é com facilidade que consigo aqui verificar que as exportações não são de todo um meio de financiamento confiável em Portugal, pela sua inconsistência recorrente, embora apresente também uma tendência crescente, à medida que os anos passam, também influenciado pela modernização do comércio. Mas se olharmos aqui especificamente para as quedas durante a sua evolução, eu, no caso, detectei aqui a crise económica portuguesa de 2000 2008 a 2010, aqui enganei, mas é 2008, um, que como consequência tornou as taxas de câmbio mais caras. Depois também notei aqui uma grande queda em 2020, devido ao agravamento do vírus de Covid-19 a nível mundial, fazendo com que os países externos não importassem tanto como antes, devido a despesas com saúde e etc. E recentemente, no início de 2023, deu-se outro grande crescimento das exportações de bens pelo aparecimento da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que afetou muitos países importadores de bens, que, no caso Portugal, e liderando assim outra crise económica pelas taxas de inflação altíssimas. Depois, recorri aqui a um histograma da série, comparando o mesmo com um modelo de distribuição normal, e de facto é notório que a mesma não se identifica com o segundo, pois não apresenta uma forma de sino que é habitual observar-se num gráfico de distribuição normal. Então concluí que não é um ruído branco, porque um ruído branco normalmente penso que é típico ter distribuição normal, hum, até porque a média da minha série é diferente de zero e as variáveis não são independentes, e é isso. Dada esta interpretação dos dados, vamos então para o próximo passo, que é o teste ADF, que nos vai basicamente ser muito útil até ao fim deste estudo. Portanto, vim aqui à série original e fiz o teste ADF. Fiz com constante tendência auxiliar de sazonalidade e resultados de regressão e com 8 desfazamentos. E basicamente tudo aqui para baixo é o que interessa. Portanto, a minha leitura sobre isto é que na variável tempo consegui concluir que a série tem tendência determinística, pois aqui que está amarelo, pois o p-value é menor do que o nível de significância, que defini como 0,05, que pelo menos uma dami sazonal é menor do que 0,05, permitindo a presença da mesma, e que, por último, também tem tendência estocástica, que pelo p-value ser maior do que 0,05. Da seguida, fiz também o correlograma para ver se os valores são coerentes àqueles que eu acabei de observar. Podemos ver aqui o correlograma da série. Pronto, se de facto são, pois presenciamos um correlograma típico de uma série não estacionária. No final disto tudo, irei querer saber quais são as previsões para o ano seguinte, a 2023, ou seja, no ano de 2024, e para isso preciso que a série seja estacionária. Então, vou ser obrigada a fazer uma transformação. Nesse caso, comecei por fazer a transformação da primeira diferença de exportação, para tirar a tendência, mas não correu muito bem, porque depois fui aqui ver o correlograma e está completamente diferente daquele que estava na série original. Então descartei-o completamente, porque depois vi uma melhor opção, que foi fazer uma diferença sazonal, que de facto é um bocadinho mais simpática que o correlograma, é muito mais fácil de ler até, então pronto. Mas como isto não é suficiente, fui aqui ver a teste ADF da diferença de sazonalidade, com tudo incluído. E aqui deu-me que
não tinha a de tendência determinística e também cheguei a não ter sazonalidade e também cheguei a não ter uma tendência estocástica. Portanto, tinha tudo e agora não tenho nada. Então, o que eu acabei por fazer? Tirei tudo aquilo que não me faz falta para ver o meu modelo. Então, tirei a constante e a tendência, deixei a constante ali, quietinha, e deixei de incluir as auxiliares de sazonalidade. E deu-me assim uma coisinha, que pus aqui no meu PowerPoint, que é uma coisa mais bonitinha. Pronto. E neste aqui dá para ver melhor o que aconteceu, que finalmente livrei-me da tendência estocástica e tornei a minha série estacionária, rejeitando assim a hipótese nula, que no caso era a série ter uma raiz unitária, ou seja, ter tendência estocástica, e a hipótese alternativa, que é aquela que eu acho mais viável para a minha série, que é a série estacionária, ou seja, não tem uma raiz unitária. Pronto. Ahm, de seguida, vou começar por definir os meus modelos para começar com a metodologia Box Jenkins. Ahm, e tive que ir aqui ver como é que estava o coplograma da diferença de sazonalidade. E neste, pronto, vamos deixar aqui. Tenho aqui as minhas sugestões de modelo. Portanto, vamos pôr aqui isto ao lado. Aqui na primeira sugestão eu utilizei Serimas por causa da sazonalidade e fiz também uma diferença de sazonalidade. Em que o PACF tem a ver com o AR, com o modelo regressivo, e o ACF tem a ver com o MA. Pronto, então, o que é que eu acabei por fazer? Na primeira sugestão fiz apenas com o AR, depois na segunda fiz com o AR também, mas de uma forma diferente, na terceira com o MA e aqui na quarta cruzado. Na primeira, então, esta parte esta coordenada tem a ver com a parte não sazonal, esta com a parte sazonal e o 4 basicamente define que a minha série é trimestral. Pronto, então aqui eu utilizei um da correlação um bocadinho mais forte que existente. Aqui dois, porque detectei aqui dois parâmetros de sazonalidade. E aqui um, porque fiz a diferença de sazonalidade. Mas depois também vi aqui um pequeno parâmetro de sazonalidade a tentar aparecer e pus isso na minha segunda sugestão. De seguida, na terceira sugestão, já fui aqui para o ACF para trabalhar com o EMA. Como vê, eu não utilizei de todo o AR. Pus aqui dois EMAs por causa destas correlações um bocado mais significativas que as outras. Aqui um devido também à diferença de sazonalidade e o 2 porque, embora aqui no parâmetro 4 no primeiro trimestre, no primeiro trimestre, nos primeiros 4 trimestres, não tinha qualquer indícios de sazonalidade, mas tinha no segundo, então tenho de contabilizar que é de facto no segundo que eu estou a verificar esta sazonalidade. E aqui na quarta fiz então a cruzada, estes todos eram modelos puros e este aqui é a cruzada, e decidi pôr na não sazonal o MA, que é mais fácil de ver, e na sazonal a parte do AR, do primeiro modelo, que também é mais fácil de ver para mim. Pronto, de resto, o que é que vamos fazer? Vamos aqui, então, ver os modelos, avaliar estes modelos, e vamos a modelo, série temporal univariada, ARIMA, e basicamente vou dar o exemplo aqui da minha primeira sugestão, porque senão nunca mais saímos aqui, e vou pôr aqui então a minha série original, vou pôr aqui então AR1, 0 e MA0, depois na sazonal ponho 2, depois aqui 1 e depois aqui 0. Pronto, e vai aparecer uma coisa mais ou menos assim, bem parecido com o teste ADF, mas não é igual. E basicamente é este quadrozinho que me vai interessar.
Nesta fase vou ter que comparar todos os modelos, hum, e ver entre os três critérios juntos, estes aqui, que são o Akai, este não, que não vou dizer, e depois a Nanquim. Pronto, então chego à conclusão que a segunda opção é a mais viável, por ter os três critérios mais baixinhos que o resto dos outros modelos. Então fui ver o cronograma desse tal modelo. Preciso só de eu pôr aqui a jeito. Portanto, vou aqui ao modelo, variada, Arima. Aqui e agora pôr na mesma. Aqui ponho 100 e aqui ponho 310. Agora vamos aqui ao gráfico, cronograma dos resíduos. Pronto, embora isto tenha mau aspecto, o que interessa basicamente é aqui esta parte. E o que é que esta parte nos diz? Esta parte diz-nos que os pivélios são significativamente acima do nível de significância. Então, não existe presença de autocorrelações fortes. Dito isto, e uma vez que a série é estacionária, posso admitir que é um ruído branco. Depois, por último, e não menos importante, vamos ver o que esta série nos reserva para o futuro, para os 4 trimestres de 2024, como tinha referido anteriormente. Portanto, vamos aqui, análise e predições. Neste caso vou pôr aqui 4. Então, vou avaliar então 2024 do primeiro trimestre até ao quarto. E tenho aqui a minha previsão. Portanto, aqui nesta previsão é possível observar que as exportações ficam constantes por uns momentos, aqui nesta zona, e segue-se de uma descida repentina no segundo trimestre, que logo irá aumentar nos 2 trimestres restantes, seguintes. Um, Pronto, e de resto o que posso dizer é que, de um ponto de vista económico, as previsões para o ano seguinte um, poderão corresponder à realidade pelo simples facto de que a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, que originou em 2022, tem vindo a piorar constantemente, que afetará ainda mais as exportações, agravando assim a dívida pública, e que, por sua vez, a subida das exportações de bens nos últimos trimestres sugerem que o país pode estar a conseguir encontrar formas de contornar estas dificuldades económicas dentro dos possíveis, tendo em conta a situação delicada que vivemos atualmente. Pronto, e chegamos ao fim desta análise das exportações de bens por trimestre em Portugal, mas quero ainda realçar quanto às limitações e dificuldades que senti ao realizar este trabalho, que foram principalmente a interpretação de alguns valores, como definir a presença de um ruído branco e certos valores do teste ADF, e a dificuldade em conseguir explicar exatamente o que acontece com os resíduos, nomeadamente o cronograma dos resíduos. Obrigada por terem assistido.